Estimados amigos, caríssimos irmãos de ideal espírita, nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Saudamos-nos fraternalmente, rogando ao Senhor nos agasalhe o Espírito e nos ajude no trabalho que perspectivamos levar a efeito em prol do nosso progresso, do nosso adiantamento. Saudamos também os espíritos desencarnados, nossos irmãos muito amados. Esperamos que o nosso trabalho favoreça o vosso bem-estar e o vosso progresso e que nosso Senhor Jesus Cristo nos fortaleça nestes propósitos edificantes. Aos amigos muito amados que tutelam o nosso aprendizado, nossa gratidão e respeito, nossa reverência e auxílio. Hoje trazemos como tema para reflexão nossa do Evangelho segundo o Espiritismo o título O Consolador. Peço permissão para fazer uma ligeira introdução com notas elucidativas. Primeiro, importa considerar que o Espiritismo não tem nada a ver com aquilo que muita gente pensa que ele é. O Espiritismo é uma palavra cunhada por Allan Kardec que contém a doutrina dos espíritos superiores. Não confundir espiritismo com mediunidade. A mediunidade não é espiritismo. Ela é faculdade da alma inerente ao ser humano. Foi por intermédio dela que as entidades venerandas e Allan Kardec pôde investigar, estudar e trazer este campo de saber que agora nos faculta, mas é impróprio, inadequado, penso que até é abusivo, quando muita gente fala em espiritismo e quando a sua prática é a antítese do que aconselha, elucida e esclarece a doutrina espírita. A doutrina espírita é um monumento de saber que parte das entidades venerandas, cuja organização, investigação e estruturação foi desenvolvida por um eminente codificador Allan Kardec e que nada tem a ver com isso. Antes, pelo contrário, elucida e esclarece de modo a que ninguém o confunda. Espiritismo não é bruxaria e nem pratica outros disparates que a superstição, a ignorância e a má-fé, por vezes, toma como abusivamente o seu nome. Muita gente, mesmo no Brasil, peço aos queridos concidadãos brasileiros que nos respeitem, que nos relevem a ousadia, ali há muita gente que diz espiritismo kardecista ou espiritismo não kardecista. É um abuso, porque só há espiritismo com a edição do Livro dos Espíritos, feito em 18 de abril de 1857. Havia espiritismo. Havia factos espíritas, comunicações, manifestações dos espíritos, mas não espiritismo. Este só aparece depois de Allan Kardec ter criado o vocábulo para definir a doutrina, cujo seu objeto de estudo é a origem, natureza e destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corpóreo. É, portanto, uma doutrina científica ou filosófica de consequências morais que se apresenta em tríplice aspecto científico, filosófico e religioso. Mas são aspectos indissociáveis, porque a doutrina é um todo devidamente estruturado e não podemos dizer espiritismo religioso, espiritismo filosófico ou espiritismo científico. Dizemos espiritismo. E diz tudo. Importa também anotar de que o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro que integra a codificação de Allan Kardec, que é constituída por 5 livros. Livro dos Espíritos, que, como dissemos, foi editado em 18 de abril de 1857. A partir daí, podemos considerar que há Espiritismo, e daí decorrem outros livros. O Evangelho segundo o Espiritismo é o 3º livro da codificação e que Allan Kardec primeiramente designou de imitação do Evangelho. Depois, por intercessão dos seus amigos, editores e até a influência das entidades venerandas que presidem
ao seu desenvolvimento, passou a designar Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo sob a visão espírita. E Allan Kardec teve o cuidado de pôr de parte muitas das coisas que concernem ao Evangelho, nomeadamente o que respeita à vida de Jesus, aos mistérios, às profecias, ao que serviu de base para os dogmas da religião e procurou desenvolver e estruturar o que no Evangelho se apresenta como uma moral universal de importância excelente para os meios gerais, princípios gerais, para as questões sociais, para as questões religiosas, já que a abrangência é universal. O seu conteúdo é, diremos assim, a expressão sublime da moral cristã, da moral evangélica, agora, que Allan Kardec nos dá a conhecer para a orientação, condução e educação do ser humano, encarnado e desencarnado. Porquanto, a humanidade terrena não é apenas a que está na Terra, agora encarnada, mas também a humanidade desencarnada, ainda ligada ao mundo, ao seu educandário, em trabalho de progresso em circunstâncias variáveis, segundo os graus de entendimento e de evolução. Por isso mesmo, importa considerar que, no tema de hoje, que agora vamos abordar, relevem a nossa ousadia de vos deixar estas notas, que me parecem importantes, para que sabermos do que falamos e o que nos orienta e conduz. Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo o Cristo Consolador. E começa por um subtítulo que ele chama do O Jugo Leve, e depois o Cristo Consolador, e adiante nos apresenta mensagens do Espírito de Verdade a elucidar a explicação ou a fundamentar que é Consolador. Nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus, em São João, particularmente, elucida que nos enviaria outro Consolador, que eu adiante procurarei citar e explicar porquê. Cabe-nos entender, para a abordagem do tema, de forma a que lhe absorvemos o conteúdo, importa considerar alguns pontos que vão ser desenvolvidos adiante nas notas elucidativas que vamos ter o prazer de citar. Primeiro, o homem e o seu destino. Criado simples e ignorante, recolhe o amparo do Criador, direto e indireto. Por essa via, conquista o senso moral e, nessa medida, adquire a noção do bem e do mal e passa a usar o seu livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio se desenvolve segundo o senso moral. Em função do uso do seu livre-arbítrio, o educando espiritual, homem, encarnado ou desencarnado, gera efeitos, consequências, que grava em si, pelos efeitos que em si se fazem sentir, pode aferir se esteve praticando o bem ou se esteve praticando o mal. Se foi obediente à lei divina que lhe rege o destino, agiu como segundo o Espírito, ou se, usando dessa liberdade, caminhou indiferente àquilo que é e ao seu destino, agindo mal, gerou efeitos desagradáveis. Esses efeitos estão nas condições psicológicas, sociais, morais dos seres humanos. A Terra, educandário, como citamos, por enquanto é mundo de prova e expiação. Alberga espíritos, em sua maioria, pouco adiantados moralmente, moral e espiritualmente falando.
a dor, o sofrimento, as vicissitudes de teor variável, estão os indivíduos e os povos, temporária na sua ação, é a reação natural aos desmandos, aos abusos, e é, por sua vez, despertar de consciência do mundo moral. Podíamos nós aqui dizer que a consciência são dos efeitos que o ser sofre em si, tomando consciência da causa que os determina, descobre que ele é representante do mal proceder, filho do abuso do seu livre-arbítrio. Leva o ser humano à necessidade imperativa de alterar o seu pensar e sentir e de passar a interagir com os outros de molde mais conscientano com a ordem ética, com a ordem moral. É assim que ele, progressivamente, se educa e sai das faixas perturbadoras e desequilibradas que, na essência, são a resultante do uso que fez, repito, da sua liberdade de pensar, de sentir e agir. A liberdade, a espiritualidade superior, sobre a orientação da imutável lei de Deus, nos períodos adequados previstos no tempo, traz aos encarnados, encarcerados no escafandro físico, aos doentes, aos desorientados, etc., aos educandos espirituais, as luzes orientadoras, com horizontes de séculos, metas de realização, ciclos, dos quais decorrerão a natural seleção perante a evolução geral do mundo e dos seres. Explico aqui um pouco esta nota afirmativa. À semelhança de um educandário, em que apresenta graus variáveis de conhecimento ou de níveis variáveis de educandos, estes educandos, na razão direta em que assimilam o programa estabelecido para aquele ano, ascendem aferidos, provando que conquistaram os recursos intelectivos, os recursos educativos que lhe foram facultados naquele ano, provou que sabe e ascende a um outro patamar, a um outro nível. E é assim sucessivamente. Ora, para facultar graus de orientação educativa aos educandos que vão ascendendo, eis que necessário se torna que o campo de saber também se adeque à sua capacidade perceptiva, à sua capacitação de aprendizagem, a fim de que ele não estacione, mas avance e progride. Trazendo esta nota, esta alegoria, agora para o campo da alma ou do espírito, os mundos como educandários, sabeis, são mundos primitivos de prova e expiação, mundos regeneradores, mundos felizes, mundos celestes. E a gradação ou graduação está relacionada ao grau de evolução dos educandos que comportam. Quanto mais adiantado o educando, neste caso mais evoluído intelectualmente e moralmente bem formado, eis que o educando vai passando. Na razão direta em que o mundo os transforma e modifica, os educandos que não acompanharam o processo evolutivo, porque o rejeitaram, porque não quiseram conformar-se com os convites edificantes que eram formulados, porque persistiram na sua indiferença, na sua rebeldia, etc, 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 esses educandos podem ser afastados. E assim acontece nos períodos de transição que estamos vivendo, muitos educandos, porque não conquistaram os graus maturativos para alcançar o processo evolutivo que seria desejável, segundo a visão divina, estarão sendo encaminhados para
outros educandários, pois que, como sabeis, na casa de meu pai há muitas moradas, assim ensinava Nosso Senhor Jesus Cristo. Então que nos períodos previamente estabelecidos pela divina sabedoria, que espíritos de craveiras variáveis de evolução na síntese sublime Jesus, no mundo para estimular o progresso em todas as áreas e domínios e, no caso específico, em termos universais, aparece Jesus, que traz, na verdade, Jesus, o Messias, surge no tempo previsto para trazer ao educando espiritual visão mais clara, conformada ao seu progresso da lei de Deus, para que o educando, assimilando-lhe as noções, adquire a visão adequada, estimule-se, oriente na sua realização ou autoeducação, a fim de convergir para a finalidade superior para que tende a perfeição. Ciente Jesus, modelo divino, ciente da aflição, amargura e arraigamento a hábitos e tradições primárias, bloqueadoras do progresso, vem, neste momento oportuno, na sua missão planetária, segundo a revelação de Deus aos homens, que nos traz, ensinar-nos como sublime educador, o homem integralmente evoluído, que viveu em plenitude da sabedoria divina, bem exemplificá-la na prática da lei de amor. Por isso, as entidades venerandas nos apresentam como nosso guia, como nosso modelo. Ele traz consigo a missão de dar-nos a visão do amor, que não abandona, mostrando que Deus, na sua infinita bondade, não abandona a sua criação, os seus filhos. Ensina-nos também a compreender nas leis da natureza, na ordem físico-espiritual, os conteúdos a serem vividos, os valores a serem vividos dos princípios fundamentais que explicitam a lei divina, a fim de que a nossa educação moral e espiritual se efetive e encontremos aí a felicidade. Por isso, o Evangelho é repositório desse campo de saber, código divino dessas orientadoras princípios da eterna lei que Nosso Senhor Jesus Cristo legou à humanidade, mas ainda não compreendido e deturpado na sua essência. Tomando como referência o preceito que hoje vamos estudar, o Cristo Consolador, comecemos por ler-vos o que Mateus anotou. Vinde a mim, todos vós que estáis carregados em sofrimento, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e fazei como eu, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E, doando-nos esse convite amoroso, nessa admirável orientação, o Senhor, seguidamente, vamos agora comentá-lo, para que, à luz, como se infere do Espiritismo, nós possamos extrair a lição viva que encerra no seu convite. Começa o Senhor por dizer, vinde a mim. Começa por convidar-nos a segui-lo. Mas perguntamos, o Senhor convida a segui-lo enquanto ser humano ou a seguir o seu saber que nos lega e a compostura moral que evidencia? Havemos de convir que o Senhor, se só seguíssemos Jesus enquanto pessoa, sem lhe captar a luz do ensinamento admirável da doutrina que nos legou, que é mais lida a expressão da lei de Deus, trazida aos homens, havemos de convir
que nós não tínhamos captado nada. Captaríamos contudo algo, na exemplificação que nos dera, no amor que debutara, na consolação com que envolvera, na instrução que doara. A humanidade em geral, a humanidade sofredora, curando cegos, ressuscitando mortos, orientando almas desajustadas, a mulher adúltera e por aí fora, exortando os judeus do tempo a não formularem juízos depreciativos, críticas antifraternas perante aqueles que eram eles a causa primeira que abusavam dos seus semelhantes. Adverte, portanto, elucida, clarifica, mas a sua missão planetária não foi fazer curas. Elas apareciam como polarização da atração do ser humano para o elucidar. Vai, não voltes a pecar, a tua fé te salvou. Vai, conquistaste a sabedoria que te elucidei. Das leis de Deus, tomaste-las como norma, realizaste a tua autoeducação e convergiste para a prática do bem. Iluminaste-te, corrigiste hábitos, tendências, inclinações, pautaste-te por conduta mais nobre. Não precisas de continuar a sofrer, porque a advertência que te fora facultada pela dor e pela amargura, tu a tomaste como cura espiritual, educaste os sentimentos, educaste os propósitos, iluminaste a consciência. Hoje estás-te pautando por princípios diferentes. Tua fé, teu campo de saber te salvou. Vai, não reincidas no erro. Portanto, o convite é dirigido aos sofredores em particular, porquanto são os sofredores que apresentam os quadros típicos do desajuste, do abuso da lei, da indiferença aos eternos princípios da lei de Deus, que se deixaram embrenhar nos cipoais das ilusões do mundo, que queiram nas faixas dos equívocos morais, cedendo às suas predisposições mórbidas, às suas imperfeições morais, aos maus hábitos, que já são a queda das suas existências passadas, projetadas na existência atual, aparecem como advertência viva os seus efeitos para que o educando espiritual, como dizíamos, tome consciência, se eduque, se renove e se modifique. Nosso Senhor Jesus Cristo não bem dizer às almas: vocês são salvos tão somente por me tocarem. O Espírito progride em função do trabalho que desenvolve, da luta a que se submete, do esforço que ativa, das perspectivas que o orientam, das conquistas que enriquecem os seus recursos cognitivos, que o levam a aprimorar o seu canto afetivo e o orientam para que a sua vontade se conduza para o que é reto, digno e bom. Isso é que liberta o espírito dos quadros aflitivos, dos efeitos perturbantes, da dor e da amargura. Diz-se que o seu jugo é suave. Lógico. Aqueles que, conforme à lei de Deus, compreendendo-lhe o alcance, encontra nele a suavização dos efeitos perturbantes. E nessa medida, sabe que está recolhendo impulsos enobrecedores que o favorecerão a sua definitiva libertação. O Espiritismo, elucidando com clareza estas questões que ficaram veladas ou foram mal entendidas ou deturpadas, bem agora clarificar, sem alegorias, para que cada um de nós, no uso da sua liberdade, e sempre a liberdade, siga o roteiro que entenda, adote os princípios que entenda. A doutrina espírita não se impõe à crença cega. Ela se apresenta: estou aqui, toma-me se quiseres, orienta-te por mim se o entenderes. Mas ninguém pode evocar adiante.
que não lhe foi oferecido roteiro claro, orientação precisa para conquistar o equilíbrio, a paz, a harmonia, a felicidade, que é a resultante para que todos caminhamos. Contudo, se não a aceitamos hoje, amanhã, por certo, não poderemos fugir a elas, porque somos espíritos eternos, não poderemos jamais fugir às consequências dos nossos próprios atos. Eles estarão conosco sempre. E os seus efeitos de advertência, com a variação de intensidade na razão direta do nosso progresso moral e espiritual, da nossa convergência para a prática do bem, para a prática da lei de Deus. Por isso, como consola a doutrina espírita, ele liberta-nos da luta, deroga as leis de Deus, cura a doença, elimina as injustiças, traz pão aos que têm fome, elimina as causas da infelicidade? Não. Diretamente. Ela, doutrina espírita, dirige-se em apelo como Jesus há 2000 anos ao homem espírito educado espiritual, a chama-o a compreender quem ele é, espírito eterno e imortal, porque está no mundo renascido novo, para trabalhar o meu progresso, o meu adiantamento, a minha evolução espiritual, desquitar-me dos meus enganos, dos meus erros, dos meus equívocos, reabilitar-me educando moralmente e trabalhar agora para reparar os meus enganos. Fui mentiroso, vou lutar para ser sincero. Fui egoísta, vou lutar para ser altruísta. Fui orgulhoso, vou lutar para ser humilde. Fui ganancioso, vou lutar para ser generoso. Enganei, traí, lesei, deixei-me dominar pela ambição. Vou lutar hoje pelas circunstâncias que o Senhor me oferece. Lutar para enriquecer o espírito, educar-me para agir agora em conformidade com as normas superiores que me apontam os valores do espírito, os valores da moralidade, como conteúdos das vivências nobres que atestam a minha transformação e me conduzem agora ao labor de pagar com o bem tudo que até me chegar. A fé no futuro dá uma noção clara de que é para aí que eu tendo. E o espírito encarnado descobre que caminha para uma finalidade superior. Não caminha no mundo às cegas. Tem uma finalidade da sua existência e o seu destino eterno é a dimensão do espírito. Sua pátria verdadeira, de onde e aonde vamos todas as noites. De que seremos beneficiários de milhões de abnegados espíritos, advertindo-nos, chamando-nos, exortando-nos ao enquadramento no roteiro seguro do progresso, da evolução, da educação moral e espiritual. Então, o Espiritismo explica-nos que voltaremos à dimensão do espírito, nosso futuro, nossa pátria verdadeira, porque não somos da Terra. Quando cessa a vitalidade do corpo pelo fenómeno chamado morte, nós o abandonamos, porque ele não nos serve para mais nada. E voltamos onde? De onde viemos. E aí vamos encontrar-nos felizes ou infelizes, em conformidade com o uso que fizemos dos recursos que Deus nos facultou, o envoltório físico, os meios que colocou ao nosso dispor, os recursos que nos foram facultados pelos corações que caminharam connosco, nos ampararam, nos auxiliaram. E é aí que, em função do uso que fazemos do nosso livre-arbítrio, iremos fazer o balancete, aferir das nossas circunstâncias, felizes ou infelizes. E aqui está a nota sublime em que a justiça de Deus, que é fundamento para que o espírito compreenda o fim para que tende, o ensina, o elucida, o esclarece e lhe dá, sem a menor dúvida, o roteiro seguro para a conquista dos superiores fins para que tende.
O Espiritismo, ou doutrina dos espíritos superiores, sob a visão de Jesus, veio cumprir a promessa do Consolador. Veio abrir os olhos e os ouvidos aos homens, educando-os espirituais. Fala sem figuras ou alegorias. Esclarece com objetividade a vida no mundo espiritual, por meio das comunicações que são de todos os tempos, das manifestações dos Espíritos que são de todos os tempos. Ele diz ao homem que ele só é eterno no Espírito e que não sabe quando chega ao seu momento, mas que todos, sem exceção, espíritos encarnados, são chamados a compreender que, não sabendo, quando chega o momento de voltarmos à dimensão do Espírito, importa acautelarmos a nossa preparação, de modo que, quando chegar o momento da separação do corpo, nós possamos ter uma passagem tranquila, em paz e harmonia, não dolorosa, não sofredora, como acontece aos que se afinizam com o corpo, aos que vivem e fazem nos vícios, nas misérias morais. O Espiritismo traz uma suprema consolação aos sofredores, na condição de encarnados e desencarnados, porque quero lembrar, meus irmãos amados, é bem maior o sofrimento na dimensão do espírito do que na dimensão física. Por isso, a doutrina espírita vem alertar-nos, esclarecer-nos, vem revelar-nos que a causa das suas dores e vicissitudes está no uso que faz do seu livre-arbítrio, suas escolhas, seus abusos ou não, seus prazeres ilusórios, suas paixões. E na condição evolutiva da Terra, sendo o mundo de prova e expiação, ainda não merecemos ascender ao mundo mais evoluído. Mostra que os sofrimentos são crises salutares para a cura, são processo terapêutico ou pedagógico da alma humana que conduzirá à felicidade no futuro. O Espiritismo faz ver as coisas do alto dos ideais superiores, mostrando horizontes de verdade e de beleza que esperam o espírito moralizado e esclarecido. Dá-lhe fé inabalável que fundamenta a esperança. Disse Nosso Senhor Jesus sobre o Espírito da verdade: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai que vos mande outro Consolador. O Espírito da verdade que ficará convosco, mas que o mundo não pode conhecer, o Espírito Santo, e que vos ensinará todas as coisas. E aqui está o Espiritismo como Espírito de verdade. Permitam-me aqui uma nota elucidativa. Muita gente confunde Espírito da verdade e Espírito da verdade. Vamos explicitar. O Espírito da verdade é o conteúdo do campo de saber que a doutrina espírita nos faculta. Esse é o Espírito da verdade que emana dos Espíritos superiores, que, sendo dos arautos da doutrina espírita, nos la trazem como revelação, ou terceira revelação de Deus aos homens, para que os homens tomassem a noção clara e a compreensão em Espírito e verdade dos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, do cristianismo em Espírito e verdade, e encetem o trabalho reeducativo, derrotando os equívocos e as ilusões que neles foram implantados, e destruir as concepções materialistas da vida com a visão e o fundamento dos factos que atestam a imortalidade do ser. E os arautos, os divulgadores dessa doutrina, desse Espírito da verdade, são as entidades venerandas, os Espíritos superiores, alguns dos quais conhecidos da humanidade pela sua admirável sabedoria que legaram à humanidade e que ainda são hoje roteiro seguro da nossa civilização ocidental.
Então, são esses os espíritos, a falange dos que os divulgadores, os autores, reais autores da doutrina espírita, pois que o eminente codificador teve a missão notável de a investigar, trabalhar, organizar e estruturar para nos dar a conhecer. Essa é a sua admirável e grandiosa missão. Mas ele sempre diz que a sua doutrina é dos espíritos superiores, não dele. Daqui se decorre uma suprema consolação que incita o homem, o ser humano, à paciência, à resignação, até ao fim do seu caminho evolutivo. O homem, agora, com a luz da verdade que a doutrina espírita lhe faculta, sem alegorias, mas que se lhe coloca ao seu livre exame, o homem agora sabe, tem conhecimento de si e do seu destino. Sabe que é um espírito eterno e imortal em processo de desenvolvimento das suas potencialidades anímicas, intelectualidade, moralidade. Sabe que a felicidade não é uma quimera, ela existe como resultante do seu progresso moral, do seu amor ao bem, da sua honestidade, do seu amor ao próximo, seu irmão espiritual. Sabe, por isso venceu o temor da morte, que compreende que a morte não existe. Como dizíamos no outro dia, ela é a porta da vida. É o retorno do espírito à dimensão espiritual, à sua pátria verdadeira de onde veio. Sabe que os seus entes queridos não morreram, que os encontrará adiante. Arte César. Porque sabe que o amor é indestrutível e os laços efetivos se fortalecem no tempo e no espaço, nos encontros variáveis em que os seres convivem, vivem na realização do seu destino eterno. Sabe que os bens materiais são meio e por isso não se prende a eles, usa-os para se engrandecer na virtude e sabedoria, sua real propriedade espiritual. Sabe que é responsável pela sua realização ou pela realização do seu futuro, que ele será a resultante das suas opções. Assim, o homem não caminha mais às cegas, iludido pelos falsos profetas, pelos vendilhões do templo, pelos abusadores ou negadores do século. Diz o Espírito da Verdade: venho como outrora trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, bem lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus que faz germinar as plantas e levanta as ondas, e estende a sua misericórdia a todos os seus filhos, mesmo aos que por ignorância, orgulho e egoísmo negam a sua devida origem. É o Filho que persiste em ter medo de dizer que o Pai existe, como ensina Longfellow. No medo de dizer que o Pai existe, Deus não quer aniquilar a raça humana, mas faz que chegue ao homem a compreensão da inter-relação entre planos espiritual e material, para que o homem construa, conquista o sentido espiritual da vida, derrota o materialismo, essa cegueira do espírito, e volta à essência cristã, à moralidade, à lei de amor, para que institua na terra o reino da fraternidade, o reino de Deus que Jesus iniciou há 2000 anos. Eis porque a voz dos que se foram, a voz dos imortais, se deve ouvir gritar: crede e orai. A morte é a ressurreição e a vida, e a existência terrena é o resultado das vossas provas escolhidas, durante a qual deveis crescer nas vossas virtudes. A terra deve evoluir para uma condição mais feliz. É chegada a hora, homens fracos, que vos arrogais o direito de impor as vossas teorias, filhas das trevas das vossas inteligências,
Não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar vossas rotas e vos conduzir, crianças perdidas, ao regaço do vosso Pai. Crede, meditai, não mistureis o jogo ao bom grão, as utopias às verdades eternas. Os erros que se enraizaram no cristianismo são de origem humana. Eis que de além túmulo que acreditais vazio, as vozes vos chamam. Irmãos, nada parece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da ignorância encastelada nas sociedades modernas. Sede os vencedores do orgulho e do egoísmo, da vaidade. Esses monstros, a vossa paz e equilíbrio, e trazem consigo a dor e a amargura, a infelicidade humana. Vencei a incredulidade pela razão esclarecida, fundamentada nos factos, na análise daquilo em que deverá acreditar, no bem que perspectiva, na paz que estimula, na justiça que amplia. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Evocai-o com humildade e reverência, e Ele vos enviará o seu Filho muito amado para vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui. Venho a vós, porque me chamastes. Paz, luz e luz, bênçãos de amor para todos vós, meus irmãos. Que a doutrina espírita, essa resposta do plano superior aos homens da terra, seja por nós acolhida, para que com ela alcancemos não só a alforria que nos conduz à felicidade espiritual, mas que nos tornaremos agentes da construção do mundo melhor, pela vivência da lei de amor, da justiça e de caridade. Paz, luz e luz, bênçãos de amor para todos os corações, encarnados, desencarnados, e que o Senhor nos ampare no propósito vivo que nos move e que é o nosso anseio maior. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. 2 a 8 dias, aqui estaremos, se Deus o permitir, para continuarmos a refletir em conjunto.